Olá, muito bom dia, investidor, bom dia, investidora. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa terça-feira, hoje dia 31 de agosto, último dia do mês. A terça-feira começa com os investidores de olho nos movimentos internacionais. As bolsas americanas bateram recordes por mais um dia nessa segunda-feira. Os mercados estão animados com o avanço da vacinação, retomada da economia e também com os resultados acima do esperado que muitas empresas trouxeram nessa temporada de balanços do segundo trimestre. Mas o que todo mundo fica monitorando mesmo é o payroll, que será divulgado na próxima sexta-feira. Segundo os economistas, o relatório de emprego por lá vai definir o tom da reunião do Fed, que acontece entre os dias 21 e 22 de setembro, e claro, toda aquela discussão sobre a retirada dos estímulos e também uma possível elevação mais para frente dos juros, que atualmente está na casa dos 0% lá nos Estados Unidos. Já por aqui, esse último dia de agosto também tem foco em dados do emprego. Agora há pouco saiu a PNAD contínua, que mostra o número do desemprego aqui no Brasil. A taxa de desemprego ficou em 14,1% no trimestre até o mês de junho. Esse foi o piso do intervalo das projeções, que ia entre 14,1% até 14,8%. Com os números da PNAD, é possível saber se a economia está acelerando ou se o ritmo da retomada está um pouco mais fraco. Como o número de desemprego acabou ficando mais baixo, né? A gente lembra que a última projeção ali, a última aferição foi em 14,6% de desemprego. Como deu essa diminuída, isso significa que a economia, pelo menos nesse recorte, nessa fatia temporal, a economia está acelerando, a economia está indo muito melhor do que era imaginado, criando assim vagas de emprego, assim como a gente viu no CAGED divulgado na semana passada. Mais cedo também saíram os números da confiança empresarial. O índice subiu 0,5 ponto em agosto em relação ao mês de julho. Os investidores também monitoram o orçamento. Hoje deve ser apresentado o texto que traz a sinalização dos gastos do governo para o ano que vem. O texto ainda não deve ser definitivo por causa de alguns ajustes que ainda precisam ser feitos, principalmente em relação aos precatórios de quase 90 bilhões de reais, que o governo ainda estuda uma forma de prorrogar o pagamento, inclusive com várias conversas ali com o Judiciário, com o CNJ, com o pessoal do Congresso também. E aí, com isso, com essa prorrogação ou parcelamento, abriria espaço para turbinar o Bolsa Família por meio aí desse novo programa, o Auxílio Brasil. E as discussões tomaram conta também da agenda de ontem, além desse orçamento que a gente comentou, a reforma do imposto de renda, as tensões entre os poderes fizeram com que a Bolsa Brasileira não acompanhasse os mercados internacionais. A gente lembra até aquela questão, aquela situação toda envolvendo a Febraban, aquela nota da Fiesp, que inclusive foi postergada, né? O presidente da Fiesp, Paulo Scaff, decidiu adiar a divulgação da nota que seria feita hoje, depois de toda aquela repercussão, né, do Banco do Brasil e também da Caixa Econômica Federal, rompendo ali com a Febraban, deixando de fazer parte da Federação Brasileira dos Bancos. E aí, isso, claro, tomou conta do humor na Bolsa, que fechou em queda. Olha só os números da Bolsa aqui, o Ibov fechando em queda de 0,78%, caindo da casa dos 120 mil pontos, fechando em 119.740 pontos. Nas mais altas ali, a gente teve Lojas Americanas e Americanas S.A. Subindo um pouco mais de 2%, também tivemos Minerva e TOTUS subindo. Mas, claro, não foi suficiente para segurar o humor, já que a gente teve aqui na parte das quedas, queda bem forte ali de construtoras lideradas pela Cyrela, caindo mais de 4%. Também o setor de educação, Cogna e Edux, caindo mais de 3% ali, quase 4%.
E a gente vê um movimento também das aéreas, né? Azul caiu 3%, Gol caiu um pouco mais de 3% também. Então a gente teve essa situação toda, né? Inclusive ontem a B3 teve o terceiro menor volume financeiro do ano. Foram 21,3 bilhões de reais negociados. Só para ter uma ideia, a média diária desse ano de 2021 é de 33,7 bilhões de reais, ou seja, um volume financeiro, um volume de negociações fracos, investidores sem fazer grandes movimentações, sem colocar muito dinheiro, sem movimentar muito dinheiro aqui na Bolsa Brasileira, e deu no que deu, a Bolsa caindo ali cerca de 0,7%. E aí, agora o Marcos Saravalli vai trazer o tom do mercado para essa terça-feira. Ótimo dia para você, Marcos Saravalli. Conta aí para gente o tom do mercado. Olá, Felipe. Muito bom dia a todos. Acompanhando aqui as bolsas internacionais. A gente tem um viés de leve alta para essa terça-feira, mas talvez sem grandes oscilações, né? Lembrando que ontem, na segunda-feira, eu particularmente esperava realmente um dia um pouco mais positivo, e acabamos acompanhando mais um dia bastante volátil por aqui, né? Mas também sem grandes quedas, e é isso que a gente espera hoje, né? Mas no campo positivo, as bolsas americanas um leve tom positivo, né? As commodities, o petróleo tem uma leve queda nesse momento, sem grandes oscilações. Acho que o grande destaque para hoje aí fica por conta das criptomoedas, principalmente focada aí no Ethereum, né? Subindo forte nessa terça-feira, tá? Lembrando também que hoje é o último dia do mês de agosto, né? A gente já está caminhando para o mês de setembro, um mês muito intenso por aqui, muito volátil, muitas oscilações. Lá fora não, né? Lá fora batendo novos recordes, aqui muita volatilidade, não só no Ibovespa, no câmbio, mas principalmente nos DIs, né? Nos juros. Realmente essa foi a principal característica do mês de agosto, né? Muito estresse, muitos ruídos políticos, trazendo mais aversão a risco, né? Os investidores já procurando maiores posições em renda fixa, né? Até para se proteger também da inflação que tem vindo um pouquinho mais alta e pode ser que permaneça daqui até o final do ano, tá bom? Lembrando também que a gente está bastante confortável com os fundamentos das companhias, né? As companhias vêm com números bastante fortes, vários movimentos aí de M&As, fusões e aquisições, e também a gente pode ter a retomada agora no mês de setembro dos IPOs, né, das ofertas públicas, é o que a gente chama de janela. Pode ser que reabra essa janela e realmente ainda a gente tem um apetite muito grande por investimentos em renda variável aqui no Brasil, tá bom? Então vamos ver, acompanhar aqui nosso último dia, último pregão desse mês de agosto bastante intenso aqui no Brasil, tá bom? A gente se vê em breve com o nosso gráfico do dia. Até mais, tchau! Pois é, o Marcos Saravalli falou aí do Ethereum, né? O Ethereum que está subindo aí mais de 7%, 7,25% só neste momento, né? Só nessas variações aí das últimas 24 horas. O Bitcoin está ali praticamente no 0 a 0. Vamos falar de notícia internacional, porque um estudo na Bélgica com 2.500 pessoas de um hospital apontou que a vacina da Moderna cria o dobro de anticorpos do que a vacina da Pfizer. 2 pontos foram apontados aí para justificar essa diferença. O primeiro deles é o intervalo de 4 semanas em relação aos 28 dias da Pfizer. E o segundo é a maior injeção de ingredientes ativos. Na vacina da Moderna são 100 microgramas e na vacina da Pfizer 30 microgramas desse ingrediente ativo. Na China, o PMI da indústria caiu mais do que o esperado em agosto, chegou em 50,1 pontos. Já o PMI de serviços diminuiu para 47,5 pontos nesse mês, com a leitura abaixo de 50, indicando que o setor voltou a se contrair. Um outro fator negativo na Ásia é a disseminação da Covid-19 lá no Japão. Por lá, a campanha de vacinação sofreu um revés depois da aplicação do imunizante da Moderna ser suspensa no país. Mesmo assim, as bolsas asiáticas fecharam em alta nessa terça-feira, foi o segundo dia consecutivo de altas por lá. Olha só, em Xangai, na China, teve uma elevação, o índice de 0,45%. No Japão, o índice Nikkei fechou em alta de 1,08%. E Hang-Seng, em Hong Kong, fechou em alta de 1,33%. Esses são os números aí das bolsas asiáticas. Na Europa, a taxa anual de inflação ao consumidor saltou para 3% em agosto, acelerando fortemente em relação à alta de 2,2% observada no mês de julho.
Alguns analistas projetavam uma alta de 2,7%, mas mesmo assim acima da meta por lá, que é de 2% de inflação. O núcleo do CPI, que desconsidera preços de energia e de alimentos, teve um acréscimo anual de 1,6% em agosto. Nesse caso, a projeção do mercado era de 1,5%. Hoje também saíram alguns dados do PIB lá na Europa. Na Itália, o PIB avançou 2,7% no segundo trimestre e o PIB da França subiu 1,1% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Vamos dar uma olhadinha como estão operando as bolsas na Europa neste momento, né? A gente lembra que ontem FTSE no Reino Unido acabou ficando fechada aí por conta de feriado bancário e hoje todas as bolsas europeias operando em queda, tá? DAX na Alemanha em 0,3% de queda, CAC na França 0,2% de queda, FTSE no Reino Unido caindo 0,5% e o índice Eurostoxx operando em queda de 0,12%. Nos Estados Unidos, os índices futuros também estão caindo, caindo pouco ali, praticamente no 0 a 0. Muitas pessoas estavam nesse otimismo aí, nessa expectativa para saber se teríamos mais um dia de recordes lá na Bolsa. Por enquanto, os índices futuros americanos operando em baixa. Dow Jones em baixa de 0,1, S&P em baixa de 0,07 e a Nasdaq em baixa de 0,06%. São leves as baixas, são baixas pequenininhas ali, praticamente no 0 a 0, mas mesmo assim operando em baixa. E agora, o Marcos Saravalli traz o gráfico do dia. Olha só os gastos dos consumidores nos Estados Unidos. Olha só esse gráfico, essas projeções aqui. O Marcos Saravalli vai explicar para a gente. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia, a gente tem um pouco do comportamento dos gastos, né, do consumidor nos Estados Unidos, né, que é uma das preocupações aí nos últimos meses. É importante a gente acompanhar aqui principalmente de onde estão vindo essas quedas. Mas tem um principal fator que é a linha branca ali, que são os gastos muito mais concentrados em passagens aéreas. A gente está vendo realmente uma queda mais expressiva, né? Mas de uma forma geral, todos os principais gastos com restaurantes, saúde, supermercado do consumidor americano se mantém muito estável, né? Sem grandes oscilações. Então talvez as passagens aéreas pode ser um fator de preço, né? E também preocupações aí recentes, né? Principalmente de julho para cá, em relação à variante Delta, tá? Mas a gente não tem tanta preocupação assim em relação ao padrão do consumo americano, né? Que ainda se mantém muito, muito forte, tá bom? Então esse é um gráfico bastante interessante para a gente quebrar, entender como é que está o comportamento dos gastos do consumidor lá nos Estados Unidos, tá bom? Tenham todos uma ótima terça-feira e a gente se vê em breve. Até mais, tchau! Vamos agora aos destaques corporativos. A Ânima deve adquirir o Centro Universitário de Brasília por 800 milhões de reais. O CEUB tem cerca de 14 mil alunos, sendo 750 em medicina, o que atraiu a Ânima, que criou um braço de cursos de medicina recentemente. Com a recente aquisição da Laureate Brasil, a Ânima passou a ter cerca de 10 mil alunos matriculados na graduação do ensino superior. A Sul América fez uma proposta não solicitada de aquisição à HB Saúde. O valor é de 485 milhões de reais. O grupo HB Saúde possui uma carteira de cerca de 129 mil beneficiários de planos de saúde e 25 mil beneficiários de planos odontológicos. Em 2020, a companhia registrou receitas que totalizaram cerca de 300 milhões de reais. A Lojas Renner informou que após o ataque cibernético sofrido em 19 de agosto, a empresa continua em execução do plano de proteção e recuperação das operações da companhia. Diz que não há qualquer evidência de vazamento de informações ou dados pessoais em nenhum de seus negócios e que as lojas continuam abertas e operando e que o e-commerce foi restabelecido. Além disso, as operações dos centros de distribuição e back-office também operam normalmente. A Mitre Construtora informou o lançamento de 2 empreendimentos na cidade de São Paulo, com os quais atinge um VGV de 645 milhões de reais nesse ano. Segundo o documento publicado na CVM, os lançamentos estão em linha com seu guidance de lançar entre 1,5 e 2 bilhões de reais em VGV neste ano de 2021.
O Conselho de Administração da Redditor São Luís decidiu não fazer uma oferta pública voluntária para a aquisição da rede diagnóstica Aliar. A desistência ocorre devido à ocorrência de eventos que resultaram na impossibilidade lógica de uma oferta. O empresário Nelson Tanuri alcançou uma participação de 26% na Aliar depois de adquirir participação da gestora Pátria na companhia. E uma última informação, que a BR Properties assinou um contrato de venda de 55% do imóvel Bloco B do Complexo JK em São Paulo para a JFL. Segundo a empresa, a venda segue uma estratégia de reciclar a base do seu portfólio, rentabilizar o investimento de maneira atrativa, além de manter continuamente o processo de otimização da estrutura de capital. É isso aí, essas foram as notícias corporativas de hoje. Eu quero desejar um ótimo dia a todo mundo que está nos acompanhando no nosso portal bmcnews.com.br. Peter Santana por aqui, bom dia para mim, para o Guga, bom dia para toda a BMC. O Sandro Figueiredo está por aqui, falando uma excelente terça-feira para todo mundo. Valdenberg Falcão aqui no nosso portal também e no nosso canal do YouTube. Olha só, quase 100 pessoas nos assistindo agora, sejam muito bem-vindos. Cerveja chegou rapidinho aqui, já chegando dando bom dia. Maria Helena de Oliveira, o Thiago Rafael, Marcos Mendonça, o Elcio Santos, olha o Rafael Félix aqui, o David Pirillo, a Rosana Meirelles, bom dia para você, bom dia para Karen Kakzur também, tá sempre com a gente. L Júnior 17, o Maurício Loss, o Darvan tá por aqui, o Sandro Figueiredo. O que você faria se recebesse 71 milhões de reais em dividendos? Boa pergunta. Vou perguntar para o Barsi. Ele sabe muito bem o que fazer com tudo isso de dividendos, né? Inclusive, ele teve essa dor de cabeça boa, né, Sandro? Ele teve recentemente aí esse quebra-cabeça para resolver. O que fazer com tanto dinheiro? O Alexandre Urukawa por aqui, desejando bom dia. O Sérgio Grossi, Emerson Duarte, William Souza, o Eric Thomas, todo mundo por aqui nos acompanhando, seguindo a nossa programação. O Bruno Marinho por aqui também, chegando agora. Chegando a tempo de conversar com o Guga Almeida, que já está aqui com a gente, chegando a tempo de desejar um ótimo dia para o Guga Almeida, que está todas as manhãs aqui. Guga, bom dia para você, ótima terça-feira. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Ótima terça-feira para todos nós. Vamos ver aí se nosso mercado resolve reagir. Pois é, Guga. Vamos ver se o mercado consegue reagir. Inclusive, tem uma pergunta aqui do Peter Santana. Ele falou assim, pessoal, hoje vai ser uma terça insana ou uma terça de alegria, né? Como que teremos essa terça-feira? Como o mercado vai se comportar no dia de hoje? O que a gente tem de expectativa aí, Guga? Primeiro, a palavra insanidade, ela pode ser interpretada diferente pelas pessoas. Quando alguém me pergunta, essa terça vai ser insana, eu já interpreto no primeiro momento do tipo, cara, vai subir muito ou não? Entendeu? Aí depois a pergunta se vai ser de alegria, eu fico pensando, pô, né, insanidade para ele é diferente do que insanidade para mim, né? Eu acho que insanidade é uma mudança bacana aí de cenário, e dentro, se a gente for olhar para a nossa bolsa, né, que vem corrigindo, e a bolsa lá fora vem fazendo novas máximas históricas, a insanidade agora seria, poxa, ter uma movimentação aí, pelo menos para a gente buscar um pouco, né, dessa distorção que a gente ficou em relação à bolsa norte-americana, né? A gente teve aí, querendo ou não, um ano de 2021 de muita lateralidade, de muita correção. Maravilha. E Guga, dá uma olhadinha então pra gente aí o que você está projetando para hoje. Vamos ver se essas projeções aí mostram essa insanidade toda. Vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. Vou pegar aqui a minha tela para que a gente possa olhar, né? Acho que primeiro fazer aquele velho exercício em cima do Ibovespa, até para que nós possamos estar todos na mesma página. Tá? Felipe, a nossa janela de correção, tá? Quando eu olho aqui para o Ibovespa como um todo, ela está em todo este período. Tá? A gente precisa entender, isso até foi algo que eu comecei ontem falando no programa Geometria, né? O nosso happy hour semanal nas segundas-feiras, tá? Onde eu compartilhei ali com o pessoal esse entendimento de que toda correção ela acontece em duas etapas.
Tá? Então a gente teve a primeira etapa e a gente está tendo aqui a segunda etapa. Ok? A primeira etapa de correção, ela acontece com uma narrativa muito forte de realização de lucros. Tá? Então, a gente começa com a narrativa de realização de lucros, depois ela se intensifica, né? Mesmo sendo uma primeira etapa mais longa, mais extensa, né? Ela também aconteceu aqui nas suas duas etapas, não é à toa que o mercado, né, ele entrou num processo aqui, novamente, de expansão e foi buscar lá a região dos 130 mil pontos. Só que aí a gente veio para a segunda etapa mais longa. Se nós formos olhar, Felipe, todo este período, né, período aqui entre o dia 8 de janeiro e 20 de agosto, foi um processo longo e intenso de ajuste e de correção do nosso mercado como um todo. Então, a Bolsa Brasileira em 2021, ela andou lateralizada. Bom, olhando para cá, o que nós precisamos ter? Né? Sinais de que o nosso ciclo de alta vai se iniciar. Todo o ciclo, né, ele começa de que maneira, Felipe? Bom, a gente vai pegar a última etapa de queda, a gente vai esperar o quê? Uma primeira resposta positiva e depois duas tentativas do mercado continuar a tendência que estava predominante anteriormente. E aí sim o mercado entra em tendência. Tá? E geralmente, Felipe, nesse período aqui, é o período onde o mercado ele fica com mais evidências, né, de que, olha, essa tendência aqui que nós tivemos aqui para trás, ela teve um porquê, ela teve um motivo. Então, quando a gente traz esse mesmo pensamento para o presente, para agora, tá, o que eu estou esperando? Tá? Estou esperando a primeira reação positiva do mercado, que me parece que a gente já, né, está vivenciando isso, ou no curto prazo aqui nós estamos, né, neste momento, e depois o mercado ele tenta o quê? Continuar a tendência predominante. Tá? Então, o que eu estou enxergando é o seguinte, ainda no curto prazo termos uma maior volatilidade. Não quer dizer que nos movimentos intradiários eles não sejam intensos, né, que eles não sejam amplos. Eles tendem a ser. A gente, querendo ou não, tem aí uma janela, né, de oscilação de preço de praticamente 15 mil pontos, podendo chegar a 20 mil pontos. Isso é bastante. Tá? Isso é bastante se a gente olhar no Ibovespa, certo? Olhando esse cenário, olhando esse contexto, eu ainda enxergo que o mercado ele não está pronto para entrar num período de tendência. Ele não está pronto para entrar num período onde nós vamos ter uma distorção, uma variação de preço intensa e constante. Tá? E o legal é o seguinte, que quando a gente entrar novamente numa etapa como essa, poucas serão as pessoas que de fato vão estar preparadas para surfar esses movimentos. Por quê? Porque elas vão estar tão acostumadas com oscilações mais curtas do mercado, que quando o mercado correr mesmo, elas não vão acreditar que aquilo seria possível de acontecer. Tá? Isso sempre se repete, isso é um padrão de comportamento, se nós formos parar para pensar, né, do ser humano, e aí vem todo o entendimento dos nossos vieses comportamentais. Né? Então, o que eu estou esperando, o que eu estou monitorando, o que eu estou averiguando aqui no mercado é exatamente isso. Por hora, a única coisa que eu tenho aqui de positivo é que, poxa, que bom que a gente teve essa resposta um pouco mais intensa aqui do mercado no curto prazo na semana passada. Para hoje, o que eu estou enxergando, para a gente também entender, entrar na mesma página aqui, o que eu estou enxergando? Quais são os meus cenários? Tá? Para que vocês possam entender. Eu já tenho aqui a minha colinha pronta. Tá? Então eu já trago aqui e mostro para vocês. O meu cenário de baixa é este aqui. Tá? Exatamente este aqui. Era o mercado podendo chegar aqui na região de 119.500 pontos até 119.280 pontos. Então esse aqui é meu cenário de baixa. Mercado não conseguindo responder positivamente, né? Olhando que os futuros que estavam positivos há 2 horas atrás já não estão mais positivos, os futuros lá fora, né, não estão mais positivos. Nosso mercado aqui abrindo agora, né, com uma oscilação, nosso índice futuro de 0,02% de alta, ou seja, pouca coisa se nós formos olhar, né, tá praticamente aqui no 0 a 0. Então enxergo esse potencial para chegarmos nessa região, chegarmos aqui nesses patamares de preço. Algo que vem azedar muito o mercado, o mais legal é o seguinte, que eu enxergo poder chegar até 117.500. Acredita que isso possa acontecer hoje, Guga? Não, né? A não ser que aconteça alguma coisa
muito intensa, muito vocal no mercado, né, que desencadeia aí uma correção um pouco mais acentuada, bom, aí sim, aí eu enxergo que tem estruturas de preço, estrutura de comportamento que possa jogar lá nos 117.500 pontos. Tá? Esse seria meu cenário de baixa. Já para o meu cenário de alta, Felipe, o que eu tenho? Tá? Meu cenário de alta está traçado aqui. Certo? Eu acredito muito que a grande barreira de dificuldade do mercado é superar aquela região dos 121.200 pontos. E acaba que o mercado ele vem demorando, né, na sua construção, na sua evolução de alta. Tá? Eu queria muito que tivéssemos tido essa alta mais intensa ali no dia 27 de agosto. Tá? Mas não aconteceu. Certo? Ali para mim era o time ideal para o mercado ganhar força e quem sabe buscar a região dos 123 mil pontos. Hoje, quando eu olho para os 123 mil pontos, ela até está lá, né? Ela continua ainda aparecendo, pegando aqui como base de dados para refletir a força potencial de alta que nós temos, pegando ali aquela base de dados ali entre o dia 27 de agosto e 30 de agosto, que foi exatamente essa baixa aqui, ó. Tô pegando essa base de dados aqui, essa base de dados, ou seja, essas cotações e essa variação de cotação que nós tivemos no tempo neste período. Tá? Eu pegando essa janela e fazendo minhas projeções de alta, é que eu consigo enxergar novamente o 123, na verdade 122.925, tá? É os 123 mil pontos. Eu consigo enxergar essa região de novo. O ponto é que agora a forma como chega naquela região, se por acaso a cotação for para lá, vai ser muito mais cansada. Então, a gente vai ter aqui uma região de resistência muito forte em 121.200 pontos, depois em 122.300, tá? E aí chegar lá no 123, eu já não tenho mais tantas expectativas assim. Eu acredito que chegando numa janela de, né, agora de curto prazo, entre hoje e amanhã, né, o preço do ativo estaria bem cansado e a gente continuaria dentro daquele cenário que viria, né, aquele aumento de volatilidade que eu mostrei para vocês aqui quando eu comecei a conversar hoje aqui no pre-market. Maravilha. Ô Guga, eu queria voltar alguns minutos quando você falou que daí, de repente, acontece um movimento ali da Bolsa, que daí muitas pessoas podem até achar que não era possível. E eu tenho uma pergunta aqui do Reinaldo, ele falando assim, depois que o mercado, que a economia, que algumas questões acabarem se normalizando aqui no Brasil, aí o Ibov vai subir retroativamente, ele vai dar uma pernada lá para cima, inclusive em relação aos mercados externos. E aí até achei interessante essa pergunta, porque a gente tem visto, né, alguns dados. Na semana passada o Caged vindo com um dado bastante interessante, bastante forte. Hoje saiu a PNAD com também o desemprego regredindo um pouco. A gente tem, claro, algumas questões ainda a serem resolvidas aqui no cenário doméstico, mas hoje vai ter a apresentação do orçamento, aparentemente a questão dos precatórios está sendo resolvida ali com um esforço conjunto do judiciário, do executivo, do legislativo, enfim. As instituições estão dialogando ali para fazer o orçamento caber, né, na conta, no bolso, né, do governo. Enfim, depois que algumas coisas acabarem se ajeitando ali, a Bolsa ela sobe retroativamente. Seria esse movimento que você falou, que de repente as coisas começam a deslanchar e muita gente nem sabe de onde veio esse otimismo? Legal. Ótima pergunta. E vamos entender o seguinte, Felipe. Tempo e preço importam pra caramba. Tá? Para mim, assim, dentro da minha história, foram duas coisas que eu aprendi demais. Tempo e preço. Por quê? O preço é o ponto relativo do investidor. Tá? Então, por exemplo, se a gente for olhar hoje, a gente tem um preço que seria a cotação, né, de bolsa americana lá em cima. Nós, no relativo, nós não acompanhamos esse movimento, então a gente tem essa sensação de que a gente está atrasado. Então, né, preço no relativo importa e as pessoas estão sempre comparando preços. E tempo também importa. Então, por exemplo, mesmo que tu fale que no longo prazo tudo tende a se alinhar, se tu não entende, né, e não coloca um prazo de fato, né, porque a gente é cobrado dentro de prazos, né? Todo dia 5 começa a chegar os boletos todos para as pessoas pagarem. Então, querendo ou não, tu tem pontos de referência no tempo, né? Todo ano, os gestores de fundo, querendo ou não, eles te cobram aquela taxinha de administração,
né, a taxa de performance, tem o tempo deles para as coisas acontecer. O investidor também tem que ter o seu tempo. Né? Então o tempo para mim também importa pra caramba. Por que eu estou falando isso? Porque as coisas elas precisam se desenrolar no momento que nós estamos agora. Porque se for passando o tempo, vai mudando a expectativa dos investidores, e aqueles investidores que tiveram mais aptidão por risco, em tomar risco agora, neste momento, eles começam a mudar o seu pensamento. E aí, aquele fluxo que era comprador de curto prazo, que poderia jogar o mercado para um patamar um pouco mais acima, fazer com que os investidores pessimistas recuassem um pouco, esse fluxo ele começa a se desfazer. Então, o tempo importa pra caramba. Sabe qual foi o grande benefício do movimento do ano passado? É que durou muito pouco tempo as mínimas do mercado. Caiu muito rápido, foi 15 a 20 dias de queda no Covid Crash, e ficou muito pouco tempo lá embaixo. Então, o mercado ele não absorveu, né, ainda mais aquelas pessoas que entraram, se posicionaram lá embaixo, porque estavam ainda com um viés de alta, né, porque, pela velocidade que foi a movimentação de baixa, acabaram que sofreram uma experiência positiva. E uma vez que tu sofre uma experiência positiva, pô, isso fica guardado na sua memória. O que está acontecendo agora, no curto prazo, é que a gente está muito tempo num processo de correção. E os investidores não estão acostumados a isso. Precisamos de uma resposta positiva para mudar. Então, como muito bem colocaste, né? A questão de emprego, questão das reformas, questão dos precatórios estarem se resolvendo, isso tudo precisa acontecer. Para quê? Para que dê tempo que a bolsa lá fora não entre num processo de correção, que querendo ou não tem um ciclo fechado, tá? Eu acho que lá fora, principalmente Estados Unidos, né? Estados Unidos, quando eu falo lá fora, eu estou falando dos Estados Unidos. Europa tem espaço para subir a bolsa. Estados Unidos, me parece que vem subindo de forma já, de certa forma, artificial nesse curto prazo. Tem que ter tempo de que lá fora continue ainda essa sensação, né, de máximas, né, para que as coisas melhorando aqui dentro, a gente possa, de fato, acompanhar. Porque se lá fora começar a deteriorar, não tem. Aqui vai sofrer o impacto. E no momento que nós estamos agora, é bem preocupante se por acaso lá fora se deteriorar. Isso quer dizer que o investidor não tem que tomar risco? Não. Quer dizer que o investidor tem que estar acompanhando, esperar de fato as coisas estarem bem estruturadas, bem montadas aqui, pelo menos em preço, né, olhando ali, acompanhando e vendo, olha, de fato, né, esse fluxo todo dos investidores em cima dos cenários, em cima dos momentos, em cima das respostas, em relação aos eventos que vão acontecendo agora no curto prazo, não fizeram com que a bolsa deteriorasse e buscasse um nível de preço mais baixo. Beleza. Sinal de que o cenário está, pelo menos por parte de investidores que estão tomando risco na bolsa, o cenário ficou mais propício para entrar numa tendência de alta. Beleza. Lá fora não está acontecendo nada negativo, lá fora não está deteriorando. Bom, aí de fato faz sentido em tomar risco, porque as coisas elas vão, né, se acomodar e vai poder pegar uma tendência com uma relação de risco-retorno muito interessante e assim por diante. Né? Eu acho que o investidor ele tem que ser estrategista, eu acredito que o investidor ele tem que ser dono das suas decisões, né? Porque senão, de fato, negociar na Bolsa de Valores vai ser um caldeirão de emoções. É isso aí, Guga, maravilha, sensacional essa percepção, essa análise aí. E é interessante que o David falou o seguinte, só falta quando aqui começar a subir o S&P resolver descer a ladeira. Mais ou menos aquilo que você comentou no começo, né? Não adianta nada a gente fazer a lição de casa aqui, começar a dar notícias boas para o investidor e aí lá fora, principalmente Estados Unidos, fazer o movimento de correção, que aí a gente não acaba segurando, né? Mas é isso aí, Guga. Claro, nossa bolsa é muito pequena. Pois é. A nossa bolsa, Felipe, é muito pequena, né? Nós vamos lá, em torno de 1% do fluxo do mundo cai na nossa bolsa. A gente é impactado como um país emergente, a gente é impactado pela questão toda de commodity. A gente não pode esquecer que, apesar de estar num ciclo de alta de commodity, a commodity gera uma pressão inflacionária no mundo, né? Estados Unidos tende a reagir em relação a isso, assim como China reagiu em relação ao minério de ferro. Então, aí acaba que a gente sofre, né? E a gente tem uma volatilidade maior, exatamente porque a gente tem essa característica, a gente tem essa configuração, e a gente tem que entender o que nós de verdade somos, né? Como bolsa. Para quê? Para
que a gente possa aceitar os movimentos do mercado e não ficar só reclamando de tudo e não pegar, né, as oportunidades. É isso aí. Maravilha então, Guga. Ótima terça-feira para você, bons negócios. A gente se vê amanhã a partir das 9 horas aqui no Pre-Market novamente. Forte abraço para você. Show de bola, pessoal. Um forte abraço, bons negócios a todos. Até amanhã. Valeu, até amanhã, Guga Almeida, que está todos os dias aqui com a gente no BMC Pre-Market. Um forte abraço a todo mundo que está por aqui. Olha só quanta gente, 200 pessoas. Maravilha, não se esqueçam de deixar o like aí e já vão ficando ligadinho, porque a Paula Moraes está chegando aí com o BMC News para comandar aqui também mais uma série de notícias, uma série de entrevistas também com grandes especialistas do mercado para trazer todas as notícias do mercado financeiro para vocês que estão aqui com a gente. Paula Moraes, muito bom dia para você. Bom dia, Felipe. Você viu só? Eu ia até pedir para entrar antes aí para falar como o Guga tava, né? Todo na estica ali de terno. Ele levou sério aquele assunto, hein? Do dia que eu falei para ele. Agora tá todo dia um terno aí mais bonito que o outro, tá? Elegante, Guga Almeida aí. Aí, muito legal. Agora só falta a missão do Cabral, né? Será que a gente consegue? Não sei, hein? É igual a bolsa, vai aos poucos, né? Um pouquinho por dia. Eu cheguei a perguntar pra ele outro dia, Cabral, você casou com terno ou de pijama? Ele casou de toquinha. Aí ele falou, não, eu casei de terno. Falei, então eu tenho uma esperança. Tenho esperança. Tá certo, Felipe, obrigada aí. A gente vai seguindo aqui, daqui a pouco a gente volta a se encontrar. É isso aí, 12:30. 12:40. 12:40. Tchau. 9h40. Tá bom, beijo. Até daqui a pouco. Bom jornal. Tchau.